vamos falar da produção do gameta feminino, fecundação e tipos de óvulos. Começando pela produção do gameta feminino, ovogênese, ou oogênese, como também pode ser chamado esse processo. Temos que tomar muito cuidado quando se trata de ovogênese, porque existem diferenças significativas em relação à ovogênese e espermatogênese. Primeira fase, conhecida como período de multiplicação, onde você tem sucessivas mitoses a partir de uma célula germinativa, 2N, dando origem às ovogônias. Todo esse processo ocorre antes do nascimento, durante a vida intrauterina, assim como a fase de crescimento ou período de crescimento, dando origem ao ovócito primário ou cito 1. Essa célula continua sendo uma célula 2N, só que muito maior que a ovogônia. De cada 4 ovogônias que surgem durante o período multiplicativo, apenas uma, em média, chega ao estágio de ovócito primário. A mulher produz, a partir do período de multiplicação, em média, 2 milhões de células, chegando ao estágio de ovócito primário, algo em torno de 400 a 500 mil células. Esse ovócito primário, ele contém uma grande quantidade de nutrientes no seu citoplasma. Por isso, o seu crescimento é muito evidenciado por armazenar nutrientes para garantir o início do desenvolvimento embrionário. Esse nutriente, essa coleção de nutrientes, nós chamamos de vitelo ou lécito. Cada ovócito primário, a partir de agora, inicia o processo de meiose 1, portanto, inicia o período de maturação, mas apenas inicia, paralisando o processo na primeira fase da meiose 1, prófase 1. Isso acontece por volta do 7º mês de vida intrauterina. A partir desse momento, o ovário sofre uma espécie de paralisação, não tendo atividade de produção de gameta após o nascimento. Esta atividade de produção de gameta só vai se reiniciar a partir da puberdade, por ação de hormônios que nós já estudamos na aula anterior, a partir do hormônio FSH, que vai estimular a maturação de um folículo. Lembra, o folículo primário, ou primordial, contém no seu interior um ovócito primário em prófase 1. Por ação do FSH no início do ciclo menstrual, é retomada o processo de divisão celular, a meiose 1 a partir da prófase 1, portanto, volta a acontecer, terminaliza e há uma continuidade do processo de divisão. Cada ovócito primário dá origem a um ovócito secundário e um glóbulo polar. Esse glóbulo polar, ou corpúsculo polar, tem pouquíssima quantidade de vitelo no seu citoplasma. Portanto, é uma célula inviável para reprodução. Mesmo que se ocorrer uma fecundação, ela não tem condições de ter um desenvolvimento continuado. Então, o gameta efetivamente vai surgir do ovócito secundário. Esse ovócito secundário surge dentro do folículo maduro, conhecido como folículo de Graafi. Esse folículo maduro, por ação do LH, vimos isso no ciclo menstrual, ciclo ovulatório, por ação desse LH, corpúsculo maduro, se rompe, liberando o ovócito secundário. Esse momento é chamado de ovulação. Esse ovócito secundário é eliminado no estágio de metáfase 2. Portanto, sai do folículo maduro, o ovócito secundário, em metáfase 2. E aí, presta atenção na imagem. Com o início da penetração do espermatozoide, lá na tuba uterina, esse ovócito secundário, portanto, finaliza o processo meiótico, dando origem efetivamente a um óvulo. A partir desse momento, o núcleo do espermatozoide e o núcleo do óvulo, agora sim, um verdadeiro gameta haploide, podem se fundir, gerando um ovo ou zigoto. Observando a imagem, você pode perceber que, a partir de uma ovogônia, o surgimento de um ovócito primário. Esse ovócito primário dá origem a um ovócito secundário, que dará origem a um óvulo. Então, das 4 células
finais do processo, apenas uma efetivamente é um gameta. As outras 3 células haploides são glóbulos polares ou corpúsculos polares sem finalidade reprodutiva. Uma imagem, uma representação gráfica mostrando o que acontece dentro do ovário durante a produção do gameta. Então, se você observar lá, ó, folículo primário, folículo secundário, folículo maduro, entre o 9º e o 14º dia. Na verdade, ele se torna efetivamente maduro entre o 13º e 14º dia. Por ação do LH, esse folículo maduro rompe-se, eliminando, portanto, o ovócito secundário. Daí, ali por volta do 14º dia, em um ciclo de 28 dias padrão, ocorre a ovulação. O que acontece com essas células foliculares? Viram o corpo lúteo. Esse corpo lúteo passa a produzir progesterona, vimos isso na aula anterior, até que ocorra ou não a gestação. Então, a figura inferior mostra um corte do ovário, onde você tem a sequência dos folículos primários até o surgimento do folículo maduro e a ovulação, eliminando um ovócito secundário. Ok? Perfeito? Então, esse processo é o processo de produção de gameta feminino. Agora vamos dar uma olhadinha nessa próxima imagem, onde nós temos ali um panorama geral, desde o processo de produção, maturação folicular, ovulação, fecundação, início do desenvolvimento embrionário e implantação ou nidação do embrião na parede endometrial. Então você pode acompanhar de forma geral a maturação do folículo, a ovulação, no terço distal ou primeiro terço, a fecundação, no infundíbulo, o início das segmentações, o surgimento da figura mórula, blástula e a penetração desta blástula na cavidade uterina e a sua fixação no endométrio, a sua nidação. Ok? Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem. Aí você tem uma imagem, uma representação gráfica mostrando o que acontece dentro do ovário durante a produção do gameta. Então, se você observar lá, ó, folículo primário, folículo secundário, folículo maduro, entre o 9º e o 14º dia. Na verdade, ele se torna efetivamente maduro entre o 13º e 14º dia. Por ação do LH, esse folículo maduro rompe-se, eliminando, portanto, o ovócito secundário. Daí, ali por volta do 14º dia, em um ciclo de 28 dias padrão, ocorre a ovulação. O que acontece com essas células foliculares? Viram o corpo lúteo. Esse corpo lúteo passa a produzir progesterona, vimos isso na aula anterior, até que ocorra ou não a gestação. Então, a figura inferior mostra um corte do ovário, onde você tem a sequência dos folículos primários até o surgimento do folículo maduro e a ovulação, eliminando um ovócito secundário. Ok? Perfeito? Então, esse processo é o processo de produção de gameta feminino. Agora vamos dar uma olhadinha nessa próxima imagem, onde nós temos ali um panorama geral, desde o processo de produção, maturação folicular, ovulação, fecundação, início do desenvolvimento embrionário e implantação ou nidação do embrião na parede endometrial. Então você pode acompanhar de forma geral a maturação do folículo, a ovulação, no terço distal ou primeiro terço, a fecundação, no infundíbulo, o início das segmentações, o surgimento da figura mórula, blástula e a penetração desta blástula na cavidade uterina e a sua fixação no endométrio, a sua nidação. Ok? Gameta feminino, gameta masculino e no processo todo de fecundação. Essa imagem mostra no canto superior da tela, a microscopia óptica, o gameta feminino. Você pode perceber que existe uma linha escura e um sombreado ao redor. Vamos destacar então um pouquinho as partes que compõem esse gameta. Nós temos ali a corona ou coroa radiata, a zona pelúcida,
a membrana vitelínica ou membrana citoplasmática, o citoplasma, o núcleo e o primeiro corpúsculo polar ou glóbulo polar. Essa corona radiata são células do próprio folículo. Quando o gameta foi eliminado durante a ovulação, no estágio de ovulação secundário, estas células ficaram aderidas em uma espécie de gelatina. Esta gelatina, composta por uma série de proteínas e glicoproteínas, é a chamada capa ou zona pelúcida. Tanto a coroa ou corona radiata quanto a capa ou zona pelúcida são considerados barreiras para o espermatozoide. Portanto, o espermatozoide, para poder fecundar o gameta feminino, ele precisa romper essas camadas, ele precisa vencê-las para poder, então, proporcionar a fecundação. Então, vamos dar uma olhadinha no gameta masculino, o espermatozoide, onde nós temos uma imagem de microscópio óptico, uma imagem, portanto, real, e um desenho, uma representação gráfica do espermatozoide e seus componentes. Lembre-se sempre, o espermatozoide é formado por 3 partes: cabeça, peça intermediária e cauda ou flagelo. Na cabeça, além do núcleo, nós temos o acrossomo ou acrossoma. O que é o acrossoma? O acrossoma é uma bolsa, uma vesícula, formada a partir da fusão das membranas do complexo de Golgi ou sistema golgiense. Esse acrossoma é repleto de enzimas. Essas enzimas são enzimas proteolíticas, são glicoproteínas, são enzimas que irão destruir a zona pelúcida e a corona radiata, permitindo, portanto, a penetração e posterior fecundação do gameta feminino pelo gameta masculino. Uma das enzimas que se destaca presente aí no acrossomo é a hialuronidase. Essa hialuronidase é uma enzima que dissolve o ácido hialurônico, uma glicoproteína, componente da zona pelúcida. Bom, na peça intermediária nós temos os centríolos. Esses centríolos dão origem ao próprio flagelo cauda. No seu interior, no interior do flagelo, nós temos um conjunto de filamentos proteicos derivados de um dos centríolos, e temos as mitocôndrias. Essas mitocôndrias funcionam como usina de produção energética. A produção de energia, então, é justamente um processo de respiração celular a partir das mitocôndrias. Esta energia vai movimentar esta engrenagem formada por centríolos e proteínas da cauda ou flagelo, fazendo com que ocorra o batimento flagelar e o movimento ou o deslocamento, a locomoção do espermatozoide. Ok? Bom, esse espermatozoide, portanto, para poder fecundar o gameta feminino, ele precisa romper, como já falamos antes, zona pelúcida e corona radiata. Então vamos dar uma olhadinha. Essa imagem é uma imagem de microscopia eletrônica colorida artificialmente, onde mostra o espermatozoide penetrando no gameta feminino.